Olá, meu nome é Manuel Araújo Vale e estou aqui para apresentar um trabalho sobre a história do nosso município. A história do nosso município começou aqui nas margens do Rio Parnaíba por volta de 1700 por colonizadores de Brejo e São Bernardo. Quando os irmãos Marcelino e Alexandre Rodrigues chegaram, em 1886, tiveram a iniciativa de fazer um porto e um armazém para a estocagem dos produtos cultivados aqui. Um lugar de muitas riquezas naturais e terras bem produtivas. Gerou muitas divergências entre os dois municípios, que queriam ficar com as nossas terras. Santa Quitéria foi elevada à categoria de cidade em 16 de abril de 1912. Uma cidade hospitaleira repleta de pessoas trabalhadoras que contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Povo de uma história de lutas e conquistas que me motivaram a fazer esse trabalho, resgatar um pouco da nossa identidade no passado e mostrar para futuras gerações o empenho e muitos dos seus significados para a nossa vida. Uma cidade cheia de tradições e culturas. Para continuar meu trabalho, eu estou aqui com a professora Vilma, que se disponibilizou para nos contar um pouco melhor sobre a história do nosso município. Obrigada pelo convite, Emanuel. Estou muito honrada, com o seu convite e aceitei logo de imediato, porque eu sei o quanto é importante e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas também aqui em Santa Quitéria que foram destaque também na minha vida, né? Eu trabalhei aqui mais ou menos uns 4 anos, por volta do ano de 2000 a 2005, foi por aí mais ou menos, né? E colhi algumas respostas que eu tinha em mente, que me perguntavam por que isso, por que aquilo com relação a Santa Quitéria, né? Então eu fui me informando de pessoas que eu cito aqui, como o seu Wilson, uma pessoa que já não se encontra mais entre nós. É o senhor Luizinho Araújo, também outra pessoa, a maioria deles já não se encontra aqui. O senhor Chico Silva, que é meu tio, Rosa Silva, também minha tia, o senhor Pedro Maramaldo, a dona Milagre Leite. Acho que desses que se encontra hoje, graças a Deus, aqui entre nós, a dona Milagres. E tem uma pessoa assim que é nova ainda, eu considero muito novo, o Manuel de Jesus, no entanto, com bastante conhecimentos, né? E eu perguntava para eles quais as pessoas, quais as personalidades aqui de Santa Quitéria, o que eles representavam para a população, para a nova geração de Santa Quitéria. E fomos vendo toda a história, como aconteceu, a questão das cheias e dos comerciantes do nosso município, como eles viviam, do porto, que é muito importante, né? Que aconteceu as embarcações, eram os transportes, eram produtos, né, que eram tanto interno como externo, mas que nós precisávamos, né, para a nossa sobrevivência. Então, eu acho que um pouquinho disso nós vamos falar aqui também para esclarecer para essa nova geração. Agora eu vou começar umas perguntinhas aqui com a professora Vilma a respeito do nosso município. Qual o principal motivo para a mudança da sede de Santa Quitéria? Então, Emanuel, Santa Quitéria ela é rodeada de lagoas, né? Então, sempre tinha uma época que acontecia mais cheia. O nosso rio Parnaíba, ele se enchia e transbordava para as lagoas, né? Então, isso fazia com que a população ribeirinha, a população que morava próximo da lagoa, tivesse que sair, né, do seu lugar de origem, seu lugar que morava, e
procuravam um lugar que fosse mais alto. Então iam para o lugar chamado Bacuri, que nessa época nós tínhamos aqui Santa Quitéria, mas a outra cidade que hoje se originou, Santa Quitéria Nova, lá é conhecida como Bacuri. Então, com essas cheias, a população de Santa Quitéria, que era pequena, ela foi fazendo sua mudança para Santa Quitéria. Então, cada vez que acontecia uma cheia, a população tinha que se deslocar daqui para lá, as que ficavam à margem do rio, à margem da lagoa, e devido às cheias que eram muito fortes, tinham que se deslocar daqui com a sua mudança, né, com toda a sua família. Então, o que foi acontecendo com o passar dessas cheias, dos anos que foi passando? Eles, quando voltavam para Santa Quitéria, tinham que refazer suas casas, as dificuldades todas que passaram lá e que estão passando e passavam ao voltar. Então eles foram abandonando aqui e foram construindo a sua nova moradia, a sua nova casa, mesmo com aqueles com dificuldade, mas faziam lá, que hoje é a sede de Santa Quitéria, que na época era chamada Bacuri. Então, com esse passar do tempo, em 64, houve uma enchente muito grande. Então, saiu muita gente daqui, muita mesmo. Ficaram poucas pessoas, né? Algumas ficavam na escola, Heitor Pedrosa, vinham se hospedavam. Eu mesma fiquei um tempo com minha família na escola Heitor Pedrosa. Como a água começou já a querer entrar na escola, nós saímos de lá também. Então, mas eram poucas pessoas que ficavam, né? Lá do campo, o pessoal do campo saíam quase todos. Dificilmente ficavam aqui pessoas que moravam naqueles lugares mais baixos, com exceção do seu Heitor, né, do seu Adesso, outras pessoas que tinham aqui que moravam num lugar alto, né? Mas a maioria saía. Então, em 64, dessas pessoas que foram passar a cheia lá no Bacuri, poucos voltaram. Com o passar do tempo, houve outras cheias, mas não tão grande. Mas aí em 74 aconteceu outra cheia, muito grande também. Então daí quase todos saíram, e aí, se não, acho que todos na época. E daí já foram, em 64 já foram se preparando, né? O governo na época já preparando a cidade, planejando as ruas largas, ruas bem retas, com mão duplas, e foi preparando já para a chegada da população ribeirinho, né? Que não aconteceu outra. E então foi acontecendo a mudança. E dessa forma passou-se Santa Quitéria Nova, e aqui ficou conhecido como Santa Quitéria Velha, que eu gosto de chamar Santa Quitéria Mãe. Quais eram as principais fontes de renda da população quiteriense? Olha, aqui, por se tratar da cidade ribeirinha, e quando acontecia as cheias, era uma riqueza na volta, né? Lá era fartura de peixe, logo que voltávamos da cheia. Muitos peixes. Já iam começar a dar início às suas lavouras, né? Tinha questão, muitas mangas, os pés de manga aqui são muito, né? Então, e a questão do leite, era tudo aqui, porque os fazendeiros, os proprietários de terra, como o seu Miguel Bastos, como Chagas Espíndola, como, deixa eu ver se eu lembro de outros, tinham muitos outros, né? Os grandes proprietários de terra, o Heitor sempre teve terra, né? Os demais foram conquistando, mas eram comerciantes, tinha os pequenos comerciantes, tinha os grandes, que eram de tecido, que eram os pequenos comércios, tinha algumas farmácias, tinha aqui uma pequena loja na época do seu Neutro, que inclusive a minha tia Rosa Silva trabalhava nessa loja de perfumarias, assim como o seu Luizinho Araújo também, ele vendia perfumes. Eu me lembro bem que ele comentou que ele vendia brilhantina,
né? Que era para passar no cabelo, para ficar bem lisinho. O vento não assanhava o cabelo de que usasse brilhantina, né? Então, e tinha o servidor público. A prefeitura tinha como funcionário duas pessoas daqui de Santa Quitéria que eu nunca esqueci, que era o Ribamar Monteiro, era o seu Lesbão Leite. Eles eram funcionários da prefeitura. Então, tinha, além da lavoura, da pecuária, tinha essa parte do comércio, né? Tinha a parte da, como era muitas, tinha muito pé de manga, eram frondosos os pés de manga aqui em Santa Quitéria, então muitas frutas, então eles transportavam as mangas nas embarcações, que era canoa, lanchas, né? Tinha uns motores que eles transportavam para Luzilândia e Parnaíba. Era um mercado que era bastante bom, né, para os quiterienses, né? Por que o nome Santa Quitéria Velha? Porque como houve o planejamento dessa mudança, conforme as cheias que aconteceram, então como a população foi mudando e foi ficando lá, então ficou como Santa Quitéria Nova, né, que lá se tornaria a sede, e aqui, onde seria a cidade-mãe, ficaria como Santa Quitéria Velha, que hoje faz parte como um bairro, né, da Santa Quitéria Nova. Mas foi basicamente isso, né? Conforme as cheias foram acontecendo, houve essa mudança. E como aqui se chamava Santa Quitéria, e a população daqui, ribeirinha, mudou-se, então ficou Santa Quitéria Nova, que lá era chamado Bacuri, porque existiu muito, eu até esqueci isso, existia um pé de Bacuri lá na Cidade Nova, né? Então, nessa época que ainda não era povoado, não tinha assim população, era muitas terras, muitas árvores e tinha muitos pés de Bacuri. E dessa forma, com a enchente, a população houve essa mudança. Então aqui ficaram pouquíssimas pessoas, algumas que foram voltando e bem aos poucos, lentamente, que resolveram voltar, aqueles que diz até hoje que o amor era muito grande, né, por Santa Quitéria, então elas não iriam abandonar aqui a cidade. Você vê, tem pessoas aqui ainda dessa época, e a gente diz mais antigo, como a dona Milagres Leite. A dona Isaurina faleceu não faz muito tempo. Nós temos aqui a Luciano Antônio Leiteiro com a dona Penha, que mora aqui. O seu Ranulfo, que se encontra aqui em Santa Quitéria. Nós temos o seu Graça, né? Então, a dona Milagre Correia. Então é muita gente ainda que tem naquela época. No campo nós temos aquele pessoal, toda a família de boi se encontra lá no campo, né? Então é muito gratificante os filhos que vão ficando. E muitos outros que aqui no momento a gente não lembra para estar dizendo o nome. Nós temos Dona Raimunda Anastácia, né? Que mora aqui, o seu Bernardo Sertão, aqui próximo aqui. Nós temos aqui pessoal aqui não me recordo agora direitinho, mas é muita gente que tem ainda aqui, né, dessa época. Até teve uns que resolveram voltar depois e vim para cá. Até hoje nós temos dessa nova geração, nós temos uma família agora jovem, bastante jovem, que é do pessoal da família do seu João Lili, estão vindo morar, estão construindo sua casa aqui em Santa Quitéria. Então o amor é muito grande, né? O nosso amor, o meu amor por esse lugar, né? Por essa terra mãe, é grande. Como funcionava e qual era a função da casa de bordado? Olha, eu lembro que existia uma senhora muito prendada, a dona Maria Avelino, que é tia, prima da dona Milagre Correia, irmã da saudosa Maria José Correia, que nos deixou recentemente.
ela fazia esse trabalho em casa, na sua casa, começou a ensinar, até para futuras gerações ter emprego, né? Emprego e renda. Então, acontecia para isso. Na geração de emprego e renda. Daí passou-se para o centro operário e artístico operário. Era um local que funcionava essa área artística, né? Até mesmo aconteceu o ensino lá acho que primeiro a cartilha funcionou lá, muitos anos atrás, que eu lembro que a dona Hilda, dona Francinete foram professora lá, dona Hilda Borges e dona Francinete, estou me recordando aqui bem delas. E também na época tinha um outro salão, dona Maria, esqueci o nome. Maria, Avelina, minha irmã. Nós vamos ter que voltar de novo. Não, corta. Corta? Tá, continua essa parte aí. Ah, tá. E lembrando das aulas também que aconteceram lá, porque era um local que funcionava como artístico, operário e agrícola. Me parece que o nome era assim, mais ou menos assim, o centro. Muito bonito o prédio, que era para ser patrimônio histórico de Santa Quitéria, infelizmente foi depedrado, infelizmente. Mas funcionou lá aulas da cartilha do primeiro ano. E eu me recordo que duas das professoras que nós tínhamos na época era a dona Francinete e a dona Hilda Borges. E onde também, lá em uma das salas, funcionava a aula de bordados, que a professora seria a dona Maria Avelino. Meu pai também deu aula do Mobral, na época, à noite, né? Que era para as pessoas idosas. Então, nessa época também aconteceu a aula do Mobral. Então, ela ensinava os alunos, as alunas, a serem prendadas e a buscar um emprego, né? Ter um emprego e renda. Então, foi pensando mais nisso, entendeu? Que era para pegar as jovens que ficavam ociosas e começar a trabalhar, né? Ganhar, ter seu emprego, ter sua renda. E assim garantir o sustento da sua família. Qual a importância do campo agrícola para o município? Qual o nome de algumas pessoas que trabalhavam lá? Sim, existiu um campo agrícola, que eu lembro aqui do Dr. Milton, que ele era o responsável por este campo. E tinha os funcionários, né, do campo. Como era mantido pelo governo federal, eles tinham semente para liberar para os agricultores, para a sua lavoura. Então, isso fazia com que cada pessoa, cada trabalhador, pegando a sua semente lá no campo, né, e plantasse, ele também teria a sua renda, né? Ele teria o seu sustento para a sua família. As sementes fornecidas pelo governo, que vinha para o campo, e as suas plantações, até as terras, né? Lá também as terras ficavam disponíveis para o cidadão, para o trabalhador, para ele se manter. Ele tinha que plantar, né, com a semente que era dado pelo governo, e aí ele também mantinha como emprego e renda, né, para o seu sustento. E eu lembro que tinha pessoas, talvez eu não lembre de todos, mas alguns nomes eu vou conseguir aqui lembrar, como o seu Austin, o seu Edson, o seu João Simplício, o seu Mariano e
o seu Nerino. Eu acho que esses nomes eu consigo lembrar direitinho, né? Que eles eram funcionários diretamente lá do campo. E era mantido pelo governo federal. Então era dessa forma. Ele mantinha a população trabalhadora com seus plantios, né, na lavoura de feijão, arroz, milho, para o seu sustento. Qual a importância do porto construído pelos irmãos Marcelino e Alexandre Rodrigues? Era tão importante, e eu quero fazer até se você me permite, Emanuel, mas é bom para vocês já ficarem atentos a isso, o nome de Marcelino, que o nome, eu conversando com o seu Wilson, seu Luizinho, seu Pedro Maramaldo, eles me disseram que houve um certo erro, né, na história com o nome de Marcelino, que o nome verdadeiro seria Marcolino Rodrigues, né, que eram os dois irmãos, o Alexandre e o Marcolino Rodrigues. Era muito importante, eu até citei há pouco a questão das embarcações, né, que aconteciam no porto, que eram feitas de canoa, que eram feitas de lanchas, né, tinha os motores que faziam toda viagem fluvial, né, porque era feito de embarcações, e eles levavam alimentos, farinha, arroz, que era importante, né, tanto para importação quanto para exportação. Eles tanto levavam para vender, como eles também traziam, né, para todos nós. E esse era um meio, um dos meios de transporte eram esses, na época principalmente, né, que era a questão das embarcações. E a cidade principal, que era o destino dessa mercadoria, era Parnaíba, né? Então, como passava, era fluvial e tinha as embarcações, tinha parada em Luzilândia, eles faziam essa venda desses produtos em Luzilândia, mas o destino certo era Parnaíba, tá? No Piauí. E como era produtos tanto interno quanto externo, era a questão da brilhantina que eles traziam para o consumo aqui em Santa Quitéria, para a venda, né? Fale sobre algumas personalidades importantes de Santa Quitéria. Eu vou destacar alguns aqui que foram muito importantes no desenvolvimento da história aqui de Santa Quitéria. Mas eu gostaria de citar outros nomes de outros moradores, que mesmo não lembrando a função que cada um exercia, mas foram muito importantes. É lógico que talvez eu não lembre todos os nomes aqui e vão me perdoar aqueles que se sentirem esquecidos, mas não é esquecido. É porque é muita gente mesmo que fez parte da história de Santa Quitéria, que faz ainda parte da história de Santa Quitéria. E tem uma das pessoas aqui que eu gostaria de falar primeiramente, era um comunicador de Santa Quitéria, um comunicador nato, apaixonado por Santa Quitéria, apaixonado pelo cantor Valdir Soriano, que era o nosso João e... Não, peraí. É Raimundo Lili, não é João. Essa partezinha. Então eu vou repetir lá da parte do comunicador. E é um dos destaques assim, principal que eu gostaria de relatar nesse momento, Emanuel, é o nosso comunicador nato aqui de Santa Quitéria, apaixonado pela cidade, pela nossa Santa Quitéria, apaixonado
imitador do cantor Valdir Soriano. Então, quem não lembra do nosso Raimundo Lili, né? Que o seu Heitor, como autoridade maior aqui em Santa Quitéria, ele colocou uma amplificadora no largo, né, que se chamava Praça da Bandeira, se chama, aliás, Praça da Bandeira. E ele fincou lá um alto-falante e tinha uma das casinhas que era de alugar, que era de aluguel do seu Heitor, né, e ficou à disposição do Raimundo Lili para que eles fizessem todas as manhãs os comunicados aqui de Santa Quitéria e aquelas músicas que lembrava alguém, ou que partiu, ou que estava chegando, o que estava aniversariando, né? Então ele colocava lá na amplificadora. Então ficou marcado Raimundo Lili como o comunicador fiel quiteriense. Então ele é uma das pessoas assim que é muito lembrado, né? Como esquecer o Raimundo Lili? E nós temos, além do Raimundo Lili, lógico, temos outras pessoas, muitas outras. Eu gostaria de falar os nomes de alguns aqui. E aqueles que eu puder ir lembrando, o que ele representou, o que ele fazia no momento, o que se falava, eu vou tentando dizer aqui, tá? Nós temos, a maioria já são saudosos, né? Já partiram, não estão mais entre nós, que nem o nosso comunicador Raimundo Lili. Então nós temos Ribamar Monteiro, temos o senhor Cazuza, nós temos o senhor Antônio Pipiri, o pai da nossa digníssima professora Milagres, né? Milagre, Luiz e Francisco e outros. O esposo da dona Raimunda, o senhor Joca, que graças a Deus se encontra entre nós, mas não é morador mais aqui de Santa Quitéria, o seu Joca da dona Terezinha, o senhor Edmundo, esposo da dona Maria Alvina, dona Iaiá, muito religiosa dona Iaiá, o senhor Correia, para quem não sabe, ele tinha uma fábrica de azeite, então ele fazia azeite e distribuía para os povoados, as localidades mais próximas e os próprios moradores aqui de Santa Quitéria, né? Bernardo Deusita, que há pouco tempo partiu, nos deixou também, né? O senhor Itim Araújo, o senhor José Carvilho, com a dona Dulce, Isabel Pereira, senhor Antônio Lourenço, o senhor Chagas Espíndola, um grande proprietário de terras, eu diria até que era um fazendeiro, né, porque tinha gado e terras, muitas terras produtivas, com grande lavoura. Senhor Miguel Bastos, um grande comerciante, proprietário de terras, de gado, vendedor de leite, assim como o seu Chagas Espíndola também, esposo da dona Bernarda, né? O senhor Antônio Bacheiro, como eu lembro do seu Antônio Bacheiro, né? O seu Antônio Bacheiro, ele tinha umas ferramentas que se chamava, naquela época, que era ferreiro, né? Ferreiro, que ele fazia. Os ferros, ele tinha os ferros. E também ele fazia parte, que eu acredito que você vai até lembrar, fazia parte de uma banda musical. Senhor Estevão Costa, costureiro, aqui em Santa Quitéria. O senhor Pacheco, senhor Pacheco, como eu lembro dos seus bolos fritos, senhor Pacheco. Senhor Luizinho Araújo, comerciante, juiz da comarca, junto com a dona Dedé, né? A dona Dedé foi uma das tabeliãs que ela herdou do marido. E ela era uma tabeliã no cartório aqui em Santa Quitéria, que na época também meu avô, se não me engano, Neném Silva trabalhava também. Meu avô, pelo que eu sei, até delegado foi. Mas assim,
pouco eu sei sei da história dele, né? Ele tinha como se fosse uma espécie de uma fábrica de extração de carnaúba. E a extração da carnaúba também era usada na época, né? Nessas embarcações, né? Que eram fluviais. Né? Então, ele mantinha um desses produtos, nesses transportes. Rosa Silva, funcionária do senhor Newton, né, na época dele comerciante, o senhor Newton, na casa alta que existia aqui próximo, a casa do seu Heitor. Afinal, nós estamos aqui, neste local onde acontece essa entrevista, Emanuela, a casa, de fato, que era na época do senhor Heitor Pedrosa, da dona Sinhá, o antigo proprietário daqui, era o senhor Heitor Pedrosa. Naquele tempo a gente dizia assim, era o manda-chuva em Santa Quitéria, era o seu Heitor, né? Com muitos afilhados, né? Meu pai, inclusive, era afilhado do seu Heitor. Então, nós temos boas lembranças do seu Heitor. Eu, por exemplo, eu fui professora, primeiramente ainda de menor, mas ele queria investir naquelas pessoas que sobressaíam, que tinham interesse de ter uma profissão mais tarde, assim como a dona Maria Avelino, que estava investindo na questão dos bordados. E ele queria investir também. Como eu sonhava, daquela que andava sonhando de ser professora, então ele tentou fazer isso, porque meu pai era afilhado dele, então ele disse, vamos colocar a sua filha para dar aula e eu pago. Então eu não me esqueço desse investimento que ele fez em mim. Começou daí, né? Daí meu pai continuou com meus pais, aliás, e aí me tornei professora e sou o que sou hoje, que agradeço a eles, graças a Deus. Lembranças assim do seu Aderson Carvalho, também um grande comerciante. O senhor Zé Moraes, outro comerciante de Santa Quitéria, que tinha uma loja de tecidos. Bernardo Viana, que até hoje nós conhecemos, que ele continua entre nós, né, senhor Bernardo Viana. O senhor Antônio Monteiro, um grande comerciante da Casa Alta, próxima da igreja, aqui em Santa Quitéria. O senhor Agrícola, quem é que não conhecia o senhor Agrícola da dona Isa? O pai do senhor Aloísio, esposo de dona Diva. Então, que era uma família só. Tinha o seu Aloísio, próximo da igreja, tinha o seu Almeida, pai da dona Diva, com a dona Santa, e o seu Vivardo, eu não lembro muito bem, o pai da dona Graça, né, da dona Fátima, também, que são professores, que a dona Graça foi professora, uma grande professora, e da dona Fátima, da Sara, né, que acho que é bem conhecida, né, professora Sara, você deve conhecer. Então era só de uma família só, todas as casas próximas da igreja eram deles. E o seu Agrícola, ele era aquele profissional de grande competência aqui em Santa Quitéria. Todo mundo conhecia o seu Agrícola como aquele médico, como dentista prático, que era aquele que ele não se formou, ele não teve estudo, mas ele era de uma inteligência nata, né? Então, ele era dentista, mas se você precisasse de uma outra medicação, se você estava sentindo um outro problema de saúde, o senhor Agrícola, ele ajudava, entendeu? Então, ele era um médico, muito conhecido como o médico prático aqui em Santa Quitéria, né? Muito conhecido mesmo. O seu Genésio Correia, filho daqui, como o do seu Gonçalo Correia, que eles eram da mesma família. O seu Leônidas, também tio da dona Diva. A dona Adalgisa, uma professora que nós tivemos aqui em Santa Quitéria, Adalgisa, irmã da dona Dedé. A dona Matilde, grande professora. O seu Lourival Viana, que morava
próximo lá do Rio, que também já não se encontra mais entre nós. O seu Lourival Viana era conhecido como canoeiro, fazedor de canoa. Seu Bernardinho Quiló, que era conhecido como vendedor de tocinho. Ele tinha as gamelas de tocinho. Então todo mundo que tinha interesse em comer tocinho já sabia onde comprar. Quer comer tocinho? Procurava o seu Bernardo Quiló. Então era ele. Ah, não esqueço. Como eu lembro dos tocinhos do seu Bernardo Quiló. Seu Biné Pérez, pai de grandes homens aqui de Santa Quitéria, como o doutor Teodoro, né? Doutor Francisco e muitos outros filhos, né? O seu Indô, seu Nestor, tudo proprietário de terra. Neném Silva, que era meu avô, que era o proprietário de terras também. Seu Chaga Preta, pedreiro aqui de Santa Quitéria, conhecidíssimo, um grande pedreiro. O seu Chaga Preta, esposo de Dona Vicentina. O senhor Alcenor Viana, né? Conhecido como o pai da Silvana, da Wanda e de muitos outros aqui em Santa Quitéria. O senhor Ribamar Viana, um grande comerciante também, o senhor Ribamar Viana. O senhor Ribamar Viana, esposo de Dona Odete. Bernardo Quiló já foi falado, né? O seu Duvalino, inteligentíssimo o seu Duvalino. O seu Duvalino era uma espécie de, como que fosse coronel. Ele andava até fardado. Ele vestia uma farda do serviço dele. Então a gente tinha ele assim, como uma pessoa muito respeitosa e muito inteligente, o esposo de Dona Ivete. O senhor Acrísio, o esposo de Dona Angélica. O senhor Biar, que foi um grande costureiro aqui em Santa Quitéria. O senhor Gentil, pai de grandes pessoas também, de grandes homens e mulheres, como a professora Gildamara, o professor Nena, o advogado Gerson e os outros filhos, Adileude, os demais, né, outros filhos mais que ele tem. O senhor Estevão, que foi também Estevão Nazaré, que é o avô do nosso professor Elierton e de grandes amigos meus, pai de grandes amigos meus. Assis Pereira, o senhor Assis Pereira, esposo da dona Conceição Teles, nossa prefeita, ele prefeito, que já foram os prefeitos da nossa Santa Quitéria, né? Mas já quando passou a sede Santa Quitéria Nova. O senhor Pedro Maramaldo, grande comerciante também. Nós temos muitos outros, né, que, se for lembrar agora, tentar lembrar, fica até um pouco complicado. Mas nós temos a dona Maria José Corrêa, que há pouco eu falei com relação à dona Milagre Corrêa, né, e a irmã dela, que ensinou o bordado, dona Maria Avelino. Tem o Duduzão, o senhor Duduzão, o senhor Inocêncio da Croa. Quem não conheceu o senhor Inocêncio lá da Croa? A dona Nemi Naí, grande professora, que dava aula particular, que ensinava tabuada, né? Daquela que você tinha que aprender no bolo. É a dona Nemi, excelente pessoa, maravilhosa, muito caridosa. Agora, eu tenho duas pessoas aqui na minha fala, eu gostaria de falar. Me perdoem aqueles que eu não lembrei aqui no momento.
né, de falar. Me perdoe. Mas tem duas pessoas que eu gostaria de encerrar minha fala com eles. Eu não sei se você vai ter mais alguma outra pergunta para me fazer, Manuel. Mas se você tiver, eu até gostaria que você colocasse para mim, porque eu quero encerrar a minha fala falando nessas duas pessoas que teve um significado muito grande para mim e para minha família, se você me permitir. Como era feito o abastecimento de energia antes e o que mudou nos dias atuais? A energia em Santa Quitéria era feita através de um motor, né? Era feito de um motor gerador e quem era o responsável era o senhor Bernardo Pneu, né? O esposo de Dona Maria. O seu Bernardo, ele ligava esse gerador 6 da tarde e ficava funcionando até às 10 horas da noite. Às 10 horas, todo mundo já se preparava com a sua lamparina, né? Porque não tinha essa questão de vela, não. A velinha que você vai lá e acende, não. Todo mundo já aguardava que 10 horas nós iríamos ficar sem aquela luz do gerador. Então todo mundo preparava as suas lamparinas a querosene, né? Quem tinha o seu Petromax, né, naquela época, um Aladinho, tudo bem, mas a maioria não tinha. Então nós tínhamos o quê? Uma lamparina. E a lamparina era que nos salvava. Naquela época, Emanuel, também nessa época, poucas pessoas, poucas famílias tinham uma geladeira em casa, porque se tivesse, tinha que ter um gerador próprio. Aí quem podia ter era o seu Heitor, né? Era o seu Miguel Bastos, que tinha em casa. Então eram poucas as pessoas que tinham esse lazer, vamos dizer assim, né? Para que te desse assim, uma qualidade de vida melhor. Mas era dessa forma. Todo mundo, quando dava 10 horas, já se preparava e já era para dormir, porque não tinha mais o que fazer. Quem fosse trabalhar tinha que ser com lamparina. Meu pai, por exemplo, que era um alfaiate, ele ficava costurando até alta noite, mas com a lamparina. E por isso que ele perdeu a visão dele mais rápido. E assim foi todo mundo. As pessoas mais velhas perderam a sua visão, tiveram problema de vista mais cedo, por causa da lamparina, a fumaça da lamparina. Então, nessa época, era dessa forma. Só que hoje nós temos o quê? Hoje é diferente, né? Os tempos mudaram. Aqui em Santa Quitéria nós temos a hidrelétrica, né? Que nós temos a energia que era a SEMAR, hoje é Equatorial. Existe algumas, acho que entidade aí com energia solar. E assim, é dessa forma que estamos hoje. Os tempos mudaram, né? Então, quem sabe daqui a um tempo a energia eólica, né? Mas mudou para melhor. Você não acha que mudou para melhor? Pois é. Então, graças a esse funcionário, que era pago também na época pelo o seu Heitor, né? O seu Bernardo Pneu. Foi dessa forma. Como eram as festas e quem eram os músicos da época? Existiam aquelas festas antigamente que meus pais, né, as pessoas que eu conversava, assim, como o seu Wilson, como o seu Luizinho e minhas tias, eles contavam que existia aquela questão da sociedade, existia uma divisão, né? Quem tinha... Peraí. Quem tinha o quê? As posses. Quem tinha posses, verdade. Então vamos lá. Manuel, nessa época existia divisões, né? Meus pais e minhas tias e essas pessoas, essas personalidades,
que me contavam sobre essa época, existia uma divisão, né, das pessoas que tinham posses e as que não tinham. Mas mais recente já existiam aquelas festas tradicionais aqui em Santa Quitéria também. Existia os festejo esse era muito bonito, da festa da padroeira aqui de Santa Quitéria, que Nossa Senhora dos Aflitos, que na verdade a gente fala, houve uma troca de imagem, porque nós temos a imagem de Nossa Senhora do Carmo, mas a festa da padroeira que nós festejávamos era Nossa Senhora dos Aflitos, todo dia 7 de setembro. Então era uma festa muito bonita, muito rica, e vinha muitas pessoas de fora, muitos romeiros, e então ficou marcado, entendeu? Essa festa. Como também a festa que acontecia do padroeiro de janeiro, do mês de janeiro, que era a época das férias, que era de São Sebastião. Então, duas festas que eram muito animadas, principalmente a do mês de setembro. E os músicos na época, já há bastante tempo, até antes mesmo, bem antes até, nós tínhamos o senhor Capucho, né, o pai da professora Cristiana, do nosso amigo Emanuel, Daniel e dos outros colegas, que ele era um dos músicos. Tínhamos também o senhor Elesbão Leite. Se eu lembro bem, era saxofone que o seu Elesbão tocava. Tinha o seu Paulo da Cruz também. Tinha... Deixa eu me ver quem era mais. Se tinha outros. Tinha outros músicos. Isso aí, acho que até o senhor Antônio Bacheiro fazia parte. Porque antigamente existia uma banda. E essa banda, eu fiquei sabendo que ele tinha um mascote. Era um carneiro. Toda vez que eles se reuniam, essa banda se reuniu para algum momento, né, de alguma festa, o carneiro, na hora que escutava a banda, ele ficava próximo deles e ficava sentadinho lá. Então, eles diziam que o carneiro era o mascote da banda, né? É uma história assim, muito bonita deles, dos músicos, né? Formado por essas pessoas. E tinha outros, que no momento agora eu não estou lembrando, mas eram muitos. Eu quero até lembrar aqui, como costureiro, agora voltando lá um pouquinho, Emanuel, lembrar do seu Acrino, o pai da Conceição, da professora Conceição, o esposo da dona Bernarda, o quanto ele foi importante também como costureiro para a nossa Santa Quitéria. Morador aqui de Santa Quitéria e depois migrou para a sede, né, da Santa Quitéria Nova. Então, agora eu não sei se eu já posso encerrar as minhas palavras. Você tem mais alguma outra pergunta? Ou não, se eu já posso encerrar, e eu gostaria de encerrar com aquelas duas pessoas que eu falei para você. Do jeito que a senhora decidiu fazer, tá bom. Então, Emanuel, eu vou encerrar minhas palavras agradecendo a você a oportunidade, tá, que você tem me dado, esse aluno muito inteligente, né, organizado, que eu estive olhando. As perguntas estavam todas organizadinhas, numeradas, gostei muito. E pelo convite, né, feito, por toda a organização, pelo momento aqui, por estar aqui em Santa Quitéria Velha, e que eu diria, não Santa Quitéria Velha, mas eu diria Santa Quitéria Mãe, porque foi onde tudo começou. Foi daqui, de onde tudo começou, a Santa Quitéria Mãe. E eu queria lembrar aqui de duas pessoas que foi muito importante na minha vida, na minha criação, e foram importantes aqui para Santa Quitéria. Eu não sei se a sua família, se sua mãe, se seus avós já falaram para você
de duas lendas em Santa Quitéria, que eram muito carentes, eles, que precisaram das pessoas para ajudá-los, que foi o seu Binezinho e a dona Roxa Sapucaia. Você chegou a ouvir falar do Binezinho e a dona Roxa Sapucaia? Não, né? Pois é, eles fizeram parte dessa história, do desenvolvimento dessa história, né? Que serve para você hoje, para a nova geração, para que você possa até transmitir para os seus colegas, para quando você estiver lá na sua escola. Você estuda em qual escola? Cônego. Cônego. Para quando você estiver lá no Cônego, na sua sala, você possa retransmitir para os seus colegas e dizer o quanto foram importantes essas pessoas citadas pela professora Vilma, que fizeram parte da história de Santa Quitéria. O quanto eles são importantes hoje para nós. Não só aqueles que ela falou, que ela relatou o nome, mas de todos os outros, que eu não lembrei no momento o nome de cada um, mas que foram e que são importantes, aqueles que estão vivos, né? Que estão aqui vivos e que são importantes para nós. A dona Roxa e o seu Binezinho, eles moravam sozinhos. Eu não sei te dizer assim, com precisão, como que eles chegaram até aqui em Santa Quitéria, mas quando eu me dei conta, eles já existiam os dois. E minha mãe passou a ajudá-los, né? Porque a minha mãe, como cozinhava a lenha, ele era uma das pessoas que laxava a lenha para ela. Era a maneira que ele tinha de pagar para ela pelo que ela fazia para ele, né? Então ele dizia assim, eu tenho que pagar de alguma forma. Ele tinha um certo déficit de atenção, de algum desvio de problema mental, tanto ele quanto a dona Roxa. A dona Roxa tinha um problema na perna muito sério, que era uma leishmaniose. Na época ninguém nem sabia o que era. E não sarava, né? E ficava sempre com um pano amarrado na perna, naquela ferida. E ela precisava de pessoas para ajudá-la. E a minha mãe ajudou, levou ela para o quintal de casa, fez uma casinha lá para ela e ela ficou lá até morrer. Assim como o seu Binezinho também, que ela cuidou juntamente com a dona Bernarda Bastos, a mãe do Dr. Júnior Bastos, né? A dona Bernarda, juntamente com a minha mãe, Terezinha Silva, cuidou do seu Binezinho e da dona Roxa. Foram elas as responsáveis pela aposentadoria deles. Então, é de pessoas assim também que nós queremos, né? Que tenha pessoas que possam fazer algo pelo próximo, né? Assim como a minha mãe, como a dona Bernarda, assim como outras pessoas que tem aqui. Nós temos grandes pessoas, mulheres aqui em Santa Quitéria, mãe, que cuida, que ajuda o outro, né? Nós temos a Ednelma, a dona Milagre, a própria Milagre, a própria dona Penha, a dona Raimunda, com a sua filha Chaga. Então, são assim, N pessoas que nós temos aqui. Se a gente for relatar todos eles, a gente não sai daqui hoje, né? Não termina, porque são muitas pessoas, né? Nós temos muitas pessoas queridas que fazem parte aqui desse lugar e que moram aqui no meu coração. E acredito que de todos aqueles que já saíram daqui, viu? Assim como os médicos que aqui deu origem a eles, né? Os nossos médicos hoje, que atualmente nós estamos vivendo numa pandemia e estamos vivendo tempos difíceis, não é, Manuel? Tempos muito difíceis para todos nós, quiterienses, para todos nós brasileiros, para toda a população do mundo inteiro. Então, na sua visão, na sua opinião, o que nós temos que fazer assim de mais sagrado para que a gente não venha adoecer nesse momento que está sendo tão difícil com essa pandemia, com esse vírus que é tão mortal, muitas vezes ele é mortal, né? Já perdemos muitos entes queridos. E o que nós temos que fazer, assim, na sua opinião, como um aluno inteligente que você é, e agora eu passo assim para você,
o que você faria, o que você diz lá para sua família, o que devemos fazer para evitar? Mamãe, papai, vovô, vovó, os professores, seus colegas, o que você diria para todos eles para evitar para que a gente não adoeça? Bom, primeiramente eu diria para manter sempre a máscara no rosto, sempre usar o álcool em gel e manter o distanciamento social. Que é o que nós estamos tendo aqui, um distanciamento, né, Manuel? Você está lá e eu cá. Nós estamos aqui com a nossa máscara aqui pertinho, né? Saímos daqui e já vamos colocar a nossa máscara, né? Nós estamos aqui com álcool gel aqui. E um lembrete assim, Manuel, das nossas origens aqui de Santa Quitéria, né? A nossa Santa Quitéria Mãe. Que por estar vivendo esse momento, lembrarmos dos nossos médicos, né? Das nossas pessoas que estão na linha de frente, que estão trabalhando em prol da nossa saúde. E que são filhos de Santa Quitéria, né? Que são quiterienses da Gema. E nós temos talvez você até conheça já os médicos atualmente. Você pode citar alguns? Como médico que nós temos aqui em Santa Quitéria, filhos daqui de Santa Quitéria. Assim, médico daqui eu não que nós temos muito bem, não. Mas nós temos o Dr. Júnior. Isso, o Dr. Júnior Bastos. Nós temos o Dr. Manuel Pimentel, que não mora aqui atualmente, mas é filho daqui, né? É filho de Santa Quitéria. Daqui da Gema nós temos o Dr. Sebastião Moreira, estudou aqui. O pai da atual prefeita. O Dr. Sebastião estudou aqui. Ele morou inclusive aqui com o seu Heitor, com a dona Sinhá. Quando ele veio estudar, ele veio para cá, porque ele morava no Buriti. Ele era de lá. Então ele veio para cá para estudar, para vir estudar para uma escola, tivesse uma escola mais próxima, que é o Heitor Pedrosa. Nós não podemos de falar, Emanuel, nessa escola, deixar de falar. Essa escola aí que ensinou muita gente, instruiu muita gente, que deu a origem hoje o que eles são, né? Nós tivemos professores muito significativos na nossa vida, como tem umas pessoas aqui que eu tenho que falar só um momentinho, rapidinho, Manuel, como a Terezinha Lili, que fez parte dessa escola, a dona Eradi, que fez parte da escola como professora, a dona Yolanda, a dona Conceição Teles, a dona Diva, a dona Marlene Pedrosa, a dona Sebastiana, a dona Salete Silva, a dona Hilda Borges, a dona Francinete. Eu não poderia deixar de falar no nome delas, entendeu? Então teve muitos outros professores, viu? Mas que agora no momento não me vem, mas foi muito mesmo. Então a gente tem que agradecer a eles, né, por ter dado instruções, né, para essas pessoas que são médicos hoje. Nós temos o doutor Assis Júnior, nós temos seus filhos que são médicos, e outros médicos que nós temos atualmente em Santa Quitéria, né? Que se nós formos relatar o nome, nós formos citar o nome de cada um, vai demorar, mas nós temos filhos quiterienses hoje em Santa Quitéria que estão trabalhando, né, nesse momento para ajudar todos com relação a essas doenças e principalmente agora nessa pandemia, não é mesmo? Eu só tenho que agradecer, viu, Emanuel, a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo seu professor, pelo seu orientador, por ter instruído a você e ter me dado essa oportunidade de falar a vocês e você repassar para as novas gerações. Muito obrigada. Emanuel, e acrescentando, Emanuel, com relação a essa mudança que se deu, né, de Santa Quitéria Mãe para Santa Quitéria Nova, a nova sede, eu gostaria de destacar 3 gestores, assim, que me vem muito na minha mente. Eu posso até estar enganada com os demais, né, mas me perdoem.
Mas eu tenho assim algo a lembrar com relação ao Dr. Ribamar, que ele teve assim, uma importância com relação ao planejamento, né, da sede, das ruas retas, largas, né, com a mão duplas. Mas não muito importante também, nós tivemos uma grande importância do gestor Manuel da Silva Costa, o senhor Manuca, né, conhecido como senhor Manuca. E os dois, saudosamente, eu lembrando aqui deles, porque já partiram, não estão mais entre nós, o seu Manuca foi assim, também muito relevante com relação ao calçamento das ruas, construção de prédios, né? E teve uma relevância muito grande. Assim como a dona Conceição Teles também, né? Que teve uma grande participação com relação à questão de mutirões de casas e outros mais. Então, depois vieram os outros, mas esses três, assim, eu acho de uma importância, assim, muito grande com relação à sede, entendeu? Na questão da mudança, eu lembrando aqui disso. Como é bom poder viajar no universo musical e resgatar um pouco da nossa identidade cultural. O nosso município tem um grande legado artístico na música. Pessoas que se destacaram no passado e que são referências para muitos até os dias atuais. Não é uma questão apenas de ponto de vista, e sim a história como um todo. Impossível não fazer reverência aos nossos mestres músicos na arte de encantar corações, levar um pouco de alegria nos bailes da cidade com os seus sons que nos permitem viajar em um mundo imaginário, embalado nas melodias da época. Temos inúmeras pessoas que se destacam aqui na nossa cidade, como o saudoso Elesbão Leite, que com sua maestria tinha a enorme capacidade de encantar todos com a sua extraordinária capacidade de tocar vários instrumentos de sopro. Tocava com amor ao que fazia, dedicado e apaixonado por cada ritmo e melodia, dono de um legado espetacular. Assim como ele, vários outros deram sua contribuição musical para crianças e jovens que buscam na arte o dom. Se espelhar em bons exemplos é uma forma de dizer que aquela ideia é conotação de um bom trabalho. O saudoso Capucho, quando pegava seu instrumento de sopro, fazia uma festa onde chegava. Eram aquelas rodas de pessoas brincando, cantando e dançando que levavam alegria por onde passava. Zé Maria Piauiense, que aqui se destacou tocando seu cavaquinho, que a muitos encantou. Dominava instrumentos de cordas com perfeição, de quem sabia orquestra. Aproveitando o embalo, não posso deixar de falar do nosso regional, que juntou vários artistas com seus instrumentos e festejavam nos bailes da vida. Recordações de uma geração que não podemos deixar de falar. Nossas tradicionais festas juninas que todos os anos no pátio da igreja eles vinham tocar. Eram compostos pelos seguintes componentes: meu avô Antônio Zumba, Bernardo da Mata, Biar, Capucho, Tichica Euclide, Chico Gonçalves, João de Souza,
Juarez Binoca, Raimundo Nanês, Zé Binoca, Zé Viana e outros. Uma geração de músicos que há muitos jovens vieram a inspirar. As bandas locais que mais se destacavam: Banda Selvagem, Overdose e Pé no Chão. Nos dias atuais temos vários grupos e esquemas musicais que aqui venho destacar o grupo Saigon, que faz um som de voz e violão tocando a melhor da nossa MPB, música popular brasileira. Para terminar de concluir meu trabalho, vou fazer uma apresentação acompanhado por meu pai Edivar, mas que todos conhecem por Tio Bilou.